Deuteronômio, capítulo 9. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Um povo grande e alto, filhos de gigantes que tu conheces e de que já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa adiante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe esta terra para a possuir. Porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações. O Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes da terra do Egito, até que chegastes a esse lugar, rebeldes foste contra o Senhor. Pois em Horebe provocastes a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nela estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da Assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si uma imagem de fundição. Falou-me ainda o Senhor, dizendo, atentei para esse povo, e eis que ele é povo obstinado. Deixai-me que os destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Eu olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus, e vos tinhas feito um bezerro de fundição. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei das 2 tábuas, e as arrojei de ambas as minhas mãos, e as quebrei diante dos vossos olhos. E me lancei perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós para vos destruir. Porém, ainda por esta vez, o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, eu queimei a fogo, e o pisei moendo bem, até que se desfez em pó. Eu seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, e em Massá, e em Quibrote, Ataavá, provocastes muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cades Barnea, dizendo, subi e possuí a terra, que vos tenho dado, rebeldes fostes ao mandato do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz.
rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. E prostrei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites, estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga: porquanto o Senhor não os pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, e porque os odiava, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Capítulo 10. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze-te uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte do meio do fogo, e o Senhor me deu a mim. E virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. E partiram os filhos de Israel, de Beerote, Bene Jaacã, a Mosera. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado, e Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram a Gudigodá, e de Gudigodá a Jotbatá, terra de ribeiros de águas. No mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi, para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar o seu nome até ao dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. E eu estive no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites. E o Senhor me ouviu ainda por essa vez, e não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse: levanta-te e põe-te a caminho adiante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei dar a seus pais. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fosse estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Capítulo 11. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos, e os seus juízos e os seus
mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com os vossos filhos, que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto até que chegastes a esse lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben. Como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, com as suas tendas, como também tudo o que subsistia. E lhes pertencia no meio de todo o Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes, e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. E para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito de onde saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé como a uma horta, mas a terra que passas a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serode, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardares todos esses mandamentos, que vos ordeno para os guardares, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas essas nações, e possueis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus,
que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão, para entrares a possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho.